Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pick of the Week, essa sessão exclusiva do canal Primeiro Respira de atualização científica, semanal e prática baseada em evidências. Hoje eu trago para vocês um artigo que foi publicado recentemente sobre sarcopenia, inflamação sistêmica e mortalidade em pacientes com DPOC e asma. Então, essa é a nossa 35ª edição do Pick of the Week e a gente está muito feliz de retomar essas atividades agora em 2022 com vocês. Bom, então, indo para o artigo, né, a gente tem aqui uma breve introdução que eu quis trazer para vocês para demonstrar aí a importância da gente entender a relação desses fatores. Então, hoje, claro, a gente sabe que a DPOC e a asma são doenças extremamente prevalentes na população mundial, né, e que possuem um valor aí de altas taxas de mortalidade, em médio e longo prazo depois do diagnóstico. E a sarcopenia é uma condição de perda de massa muscular que está relacionada com essas doenças e com outras doenças crônicas, além de estar presente, né, em pessoas de idade mais avançada, então tendo aí o envelhecimento como um fator desencadeante também dessa perda de massa muscular. Além disso, a presença de inflamação sistêmica, que é algo também característico dessas doenças crônicas, né, respiratórias, como a DPOC e a asma, ela tem relação também com uma mortalidade maior em pacientes que desenvolvem complicações dessas doenças no decorrer do tempo. E trago para vocês aqui, então, a importância da avaliação desse Systemic Immune Inflammation Index, né, que é o que os autores relataram como uma nova forma de medir a inflamação sistêmica e a resposta imune nesses pacientes, que vem sendo utilizado de uma maneira bem efetiva de avaliação de complicações em diversas doenças crônicas, inclusive nesses quadros respiratórios. Bom, os métodos desse artigo você pode ver na íntegra, baixando o PDF, que está disponível no nosso canal do Telegram. Então é só chegar lá no canal do Primeiro Respira no Telegram, que o artigo vai estar lá pronto para vocês baixarem e poderem checar os detalhes, né, da metodologia. Mas basicamente esses dados eles foram coletados de pacientes que fazem parte do estudo Rotterdam, né, que é um estudo de coorte muito grande, né, que vem coletando aí, acompanhando pacientes com diversas doenças cardiorrespiratórias e metabólicas, desde então de 1990. Então, é uma parte desse estudo. E para quem quiser também saber um pouco mais desse estudo de coorte, que vale a pena, né, que deu aí origem a diversos dados que temos hoje publicados nessas doenças crônicas, o estudo também vai estar disponível lá no canal do Telegram para vocês. Bom, então, esse estudo ele contou, né, com um número final de 4.482 participantes que faziam parte desse estudo de coorte e que foram divididos em 6 grupos, sendo esses grupos, né, DPOC sem asma e sem sarcopenia, DPOC sem sarcopenia, DPOC com sarcopenia. E a mesma coisa para asma, então, asma sem sarcopenia, asma com sarcopenia, e o grupo final, o sexto grupo, que era apenas sarcopenia, independente da presença de qualquer outro diagnóstico de doença associada. Trouxe para vocês aqui os principais resultados, então, também os outros vocês podem ver no artigo, no PDF. Então, em relação às curvas de sobrevida, né, nós temos aqui, essa seria a principal curva de sobrevida trazida, onde eles fazem uma comparação de todos os grupos pertencentes no estudo, e o que a gente pode observar aqui, que a sarcopenia, né, como fator independente, ela possui já um comportamento de redução de sobrevida em relação aos outros grupos,
E quando a gente vem ver aqui os grupos de referência e os grupos de asma sem sarcopenia, ou seja, apenas o diagnóstico de asma, a gente pode observar uma curva de sobrevida mais horizontalizada aqui, né? Uma redução, então, dessa mortalidade em relação às outras causas aqui associadas com a redução da massa muscular. Quando a gente observa aqui os grupos de sem DPOC e sem asma, né? O grupo de referência, que seria essa linha verde, que vocês podem observar. O grupo que possui só DPOC e só asma, a gente observa que o DPOC, né, possui aí uma probabilidade de sobrevida menor já, apenas pelo diagnóstico DPOC, em relação aos outros dois grupos. E quando a gente pega os grupos e analisa apenas pela presença de sarcopenia, independente da doença associada, temos as duas curvas aqui, então, dos grupos, né? Das pessoas sem sarcopenia, na curva verde, e com sarcopenia independente da associação de doenças, na curva laranja, observando, então, que a sarcopenia, a redução a destruição da massa muscular, ela é, em longo prazo, um indicativo de redução aí de probabilidade de sobrevivência, aumentando a chance de mortalidade. Esse forest plot aqui, a gente pode observar a associação, então, dos grupos de estudo com a mortalidade por todas as causas, que é uma análise interessantíssima, né? Onde a gente observa a probabilidade da redução aí da sobrevida independente dos fatores de causa de morte. Então, a gente tem aqui nessa linha média a divisão dos fatores, e quando a gente vai observar os grupos que possuem sarcopenia associada, eles possuem uma maior probabilidade, então, uma mortalidade maior do que aqueles grupos que não possuem essa redução, aí, essa destruição da massa muscular. O que colabora aqui que a gente pode observar é que o grupo de asma com sarcopenia, né, que é o terceiro grupo, o DPOC sem sarcopenia, o DPOC com sarcopenia e o sarcopenia independente de outras patologias possuem uma probabilidade, uma análise de mortalidade aí muito semelhante, né, a mortalidade em relação à mortalidade por todas as causas. Bom, conclusão desse estudo, então, é que a sarcopenia, né, e os níveis elevados de fatores do índice inflamatório sistêmico nesses pacientes são significativamente associados com aumento do risco de mortalidade por todas as causas em pessoas de meia idade e em idosos. A presença de sarcopenia e altos níveis inflamatórios sistêmicos são fatores de risco independentes para a mortalidade por todas as causas em pessoas de meia idade e idosos com ou sem doenças crônicas das vias aéreas. Então, são dois fatores independentes, né, que demonstram aumento de mortalidade nessa população de idosos. E além disso, os autores sugerem, então, que avaliar sistemicamente esses fatores independentes, como a sarcopenia e o índice de inflamação sistêmica em pacientes de meia idade e idosos, particularmente naqueles com DPOC, pode ter um fator prognóstico benéfico no tratamento desses pacientes em médio e longo prazo. É isso aí, gente. Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. E nos sigam nas redes sociais. Estamos no YouTube, no canal Primeiro Respira, aqui onde você está acompanhando a gente agora, onde a gente desenvolve aulas e sessões científicas ao vivo com convidados com temas atuais dentro da reabilitação cardiopulmonar. Estamos também no Twitter, com atualizações sobre publicações e eventos na área de fisioterapia cardiopulmonar. O nosso Instagram, que agora é exclusivo do Primeiro Respira, no primeirorespira.inst. A gente sempre atualiza o que a gente posta aqui no YouTube por lá. Você pode ter uma ideia de todos os conteúdos que você encontra aqui no canal. E no Telegram você tem acesso a materiais exclusivos e artigos na íntegra, que só quem faz parte da nossa comunidade no Telegram tem esse acesso. Então, a gente espera vocês por lá e até o próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e nos vemos em breve.